boa noite população camarguense, boa noite nossa querida convidada dessa noite, né? A Anne Clyde, que veio com muito carinho conversar conosco hoje sobre algo muito importante. Nós estamos no mês de maio, em meio às comemorações dos 32 anos de emancipação político-administrativa do nosso município. Este ano em um formato diferente, porque nós estamos fazendo da forma ou do jeito que é possível diante dessa pandemia, desse momento de isolamento social em que nós estamos vivendo, né? Então nós estamos fazendo através de lives, algo inovador, inovador no município, inovador na região, mas que nós da administração municipal nos desafiamos, né? E estamos aí desenvolvendo a cada dia mais com qualidade para que a gente possa trazer um pouco da história, da cultura e resgatar os aspectos que nos tornam ou que revelam o nosso prazer em ser camarguenses. Então, hoje à noite, nós iremos apresentar à comunidade ou explicar de melhor forma aquilo que é o nosso símbolo maior. É aquilo que nos representa e que nos diferencia diante dos demais, que é o brasão do nosso município e a nossa bandeira, né? E para que a gente pudesse fazer isso de uma maneira que envolvesse a comunidade, então nós elegemos ou conversamos com a população e estas pessoas, ou as pessoas, nos indicaram você, Anne Clyde, Júlia Fioravanzo Vassoler, que foi uma das idealizadoras, né, digamos assim, para a construção, então, desse que é o nosso brasão, o brasão do município de Camargo, que também a Anne Clyde foi ex-vereadora, foi vereadora no nosso município e também secretária municipal de saúde, lá na década de 90, né? 92, 93. Tá bem. Então, eu vou convidar a nossa convidada, né, para que apresente-se muito brevemente para que a gente possa iniciar a nossa conversa, então, sobre a bandeira do município de Camargo. Boa noite, Anne Boa Clyde. noite e boa noite a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo. E boa noite a você, Samir. E já de início quero te agradecer muito essa oportunidade e poder aqui vir explicar ou mostrar como foi feita essa bandeira, que para mim foi um orgulho e sinto até hoje. E então te agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado. Podemos sentir aqui a emoção em falar deste tema e isso nos deixa muito felizes, porque é a mesma emoção que nós sentimos quando vamos em lugares e a gente menciona, né? Somos de Camargo, esse é o nosso símbolo. E para que a gente possa iniciar a nossa conversa de uma maneira muito dinâmica, Nicolaide, nós temos aqui o nosso cenário que está rodeado por simbologias que, na verdade, com o passar da nossa conversa, as pessoas vão entendendo. Nós temos aqui à frente, nesta mesa, uma mesa com uma régua, com papel, com lápis de cor e com a flâmula, né? Uhum. Que são elementos fundamentais para que a gente possa entender um pouco sobre o processo de construção da bandeira de Camargo e o qual eu queria que você nos contasse, então. Da onde é que surgiu a ideia de construir uma bandeira ou como é que foi o formato do processo de criação? Uhum. Bem, antes eu gostaria de explicar que eu fui para morar em Porto Alegre no ano de 1969 e não estava aqui no momento da emancipação, mas fiquei muito feliz na época, tanto é que eu me ofereci ao prefeito e todo o secretariado que do que eu pudesse ajudar, poderiam contar comigo. E um belo dia apareceram em Porto Alegre na minha casa solicitando se eu podia fazer a bandeira. Aí eu disse que sim, né? Eu desenhava, né? E eu disse que sim, que eu faria a bandeira. Mas como nunca tinha feito, nem tomado conhecimento, né, de nada de bandeira, eu perguntei para eles, mas o que vocês querem que eu desenhe? Ah, você desenha trigo, milho,
porco, sei lá, coisas assim que tinha, que produziam, né? Tudo bem. Eu comecei a desenvolver esse desenho e conforme eu ia desenhando, eu comecei a me questionar. Pô, mas bandeira é uma marca. É o que representa uma pessoa ou uma comunidade, uma associação. E me, me neguei a continuar aquele projeto. Mas aí me vi assim sozinha, onde que eu vou? Como que eu faço? Aí descobri que tinha uma fábrica de bandeiras em Porto Alegre, que ficava na Avenida Farrapos, e fui até lá. E daí eu disse, eu quero fazer uma bandeira, e já de cara me disseram, não, a senhora não pode fazer, porque tem que ser uma pessoa especializada. E lá eu aprendi, já foi o primeiro aprendizado, que o tamanho das bandeiras obedecem à ABNT, né, as normas técnicas brasileiras. E que tudo tem um tamanho, até a bandeirinha que você coloca em cima da mesa tem um tamanho, a bandeira oficial, tudo tem tamanho. Já saí de lá com uma informação. E a outra, que elas me disseram que eu poderia procurar o Comoci, que era um órgão não era a Secretaria, do MEC, do Ministério de Educação, que era Comoci, que era Comissão de Moral e Civismo. Aí busquei, lá tinham vários professores, também cheguei e expliquei, olha, eu quero fazer uma bandeira para o município, se emancipou agora. Ah, não, a senhora não pode fazer, porque tem que conhecer heráldica. A senhora conhece heráldica? Não conhecia nem o nome. O que era heráldica, se era de comer, se era... Né? Eu disse, não, eu não sei. Ah, então a senhora não pode fazer, mas se a senhora quiser conversar, a senhora procure o Dr. Paulo Pedroso Xavier, no Instituto Histórico do Rio Grande do Sul. Só a heráldica, né? Acho que A heráldica, isso. A heráldica é uma ciência que estuda os símbolos, as cores, e era muito usado na Europa. E pelo que eu sei, já tem uma heráldica que é desenvolvida no Brasil, né? Então é uma ciência que estuda os símbolos, ou seja, o que a cor representa, o que o traçado representa, o formato, tudo faz parte desse processo de construção científica, se assim podemos utilizar, dos símbolos, né, que vão representar algo, ou famílias, ou impérios, ou municípios, né? E tanto é que também todo mundo quase faz, se vocês olharem as bandeiras, elas têm o brasão, e dentro do brasão tem como é que é o nome? O redondinho, quadradinho lá, como é que é? Esqueci agora. Mas aquilo ali, e em cima tem a coroa, né? Que era do tempo do Império. Ah, os brasões medievais, né? Isto, né? E até hoje tem brasões de família, tudo, né? Então, era usado naquele tempo nas contendas que existiam, como se fosse um torneio de laço, um torneio de sei lá, onde eles se encontravam, vinha aquele cavalo já com as capas em cima dos cavalos, e ali já tinha um brasão. Então, quem olhava já sabia de onde que era, de que reino que era, de que parte, né, de que país. Então, aquilo identificava, era uma identificação, e se tornou uma ciência, né? Então, eu aprendi assim que um risco vertical em cima de um brasão, ele significava a cor vermelha. Então, eles não chamavam de cor, chamavam de esmalte. Né? Então, se hoje você vai pesquisar, não adianta pegar cor, os esmaltes, né? Que eram usados, mas são as cores. E assim, lá no Comoci, as professoras me disseram que esse doutor Paulo, inclusive, para falar com ele já cobrava. Aí eu disse, mas eu não quero gerar despesa para o município, né? Está começando. E daí me arrisquei a ligar para o Instituto Histórico antes de ir lá, né, e levar um fora. Aí liguei, a pessoa que me atendeu, e eu disse, olha, eu gostaria de falar com o Dr. Paulo. Ah, sobre o quê? Eu queria uma orientação. Ele me atendeu por telefone, e expliquei para ele o que eu queria fazer, né, queria ajudar o município,
mas que eu comecei a desenhar e não era aquilo, e ele gostou do que eu disse e mandou eu ir lá. Senão, a Que senhora pode bacana. vir. Ah, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. E nem o município, não, não tem problema, a senhora pode vir aqui. Daí, indo lá na biblioteca, ele me mostrou livros, né, dos brasões e as cores, o que significava. Aí ele me disse que a única bandeira correta no Rio Grande do Sul, naquele ano, era de Quaraí. Inclusive, me disse que a bandeira de Porto Alegre não podia ser registrada no Instituto Histórico, porque ela tem uma frase que diz muito valerosa. E valerosa, ele disse que não existe. Né? Não existe essa palavra valerosa. Né? Então, não poderia ser registrada. E dali ele me orientou que eu buscasse por que tinha nome Camargo. Por que se chamava Camargo? Tinha um homem, quem era essa pessoa? E disse, olha, eu sei que parece que era um grupo de índios, mas só assim que as pessoas dizem, um grupo de índios em determinado lugar de Camargo. E nada mais. Aí ele pediu que eu fosse pesquisar, se tivesse um acidente geográfico, né, um rio, uma montanha, que identificasse Camargo, né, que pudesse identificar. Aí parti para a luta, fui para a Assembleia Legislativa, que tinha um museu dos municípios. Pesquisei muito, não encontrei nada. Gostei muito porque vi assinaturas, que teve 2 plebiscitos, né, para Camargo sair do município de Soledade, pertencia a Amaral. Vi muitas assinaturas de pessoas que eu só ouvia falar, vi assinaturas lá, gostei muito de ver isso. E daí, aí outra coisa que o doutor Paulo me falou, que a maioria dessas bandeiras, elas tinham que ser feitas através de concurso. Que o prefeito promovesse um concurso, né, e as pessoas desenhassem a bandeira e eles escolheriam. Aí peguei, como eu vi que eu não conseguia nada, né, que identificasse Camargo, eu falei novamente com o prefeito e disse que eu não podia fazer. E expliquei para ele tudo como devia proceder, através de concurso, as medidas, que tinha alguma coisa que identificar Camargo, né? E tudo bem, achei que tinha parado por ali. Mas passado um tempo, que não sei precisar quanto, eles voltaram de novo e dizendo que eu fizesse a bandeira. Aí comecei de novo, né? Na minha cabeça, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu trabalhava o dia inteiro, então me sobrava a noite, com filhos e tudo, né? Sobrava a noite, aí ficava, às vezes até altas horas, fazendo desenho e pintando e não saía nada. Nada que identificasse Camargo. Aí um belo dia, a gente foi para a praia, era a Praia do Quintão, que a gente ia pescar, quer dizer, ia todos os fins de semana. E eu levei lápis e papel, porque eu sabia mais o que fazer, né? E, de repente, eu parei, andando no Quintão, que era quase deserto, né? E me veio a lembrança de Camargo, de quando eu era pequena. E eu comecei a lembrar. A minha mãe, meu pai, meus vizinhos, Tranquilo Bonato, o seu... Lembro o nome? A Dona Mariquinha, o Luiz, o Brizolar, essa turma toda, né? Na frente o Joaquim Pansato, o Tonal, e assim foi. E como é que era Camargo naquele tempo? Aí a mãe, digamos, ficava doente, um monte de filho, e chegava todo mundo lá ajudar. Precisavam cortar um trigo, 3, 4 vizinhos iam ajudar. E assim iam se revezando. E a gente viveu numa comunidade que era uma grande família. E todos se ajudavam, não tinha distinção daquele que era mais pobre ou mais rico. A gente tinha todos os vizinhos como se fossem irmãos. Tanto é que o meu pai era caminhoneiro, viajava,
trazia às vezes melancia e ninguém tinha melancia. A mãe dividia para todas as crianças, os vizinhos do lado. Né? E isso me marcou muito. E daí eu sentei e comecei a botar no papel. O raiar de um novo município, que seria o sol, o nascer de um novo município. Aí o que representava essa união e igualdade, em que todos trabalhavam junto e todos cresciam? Eu digo, se chega, com isso aí se chega à vitória, todos crescem. Então coloquei os bonequinhos ao redor do sol, que representavam, aí no momento, 8 comunidades, mas a representação inicial era a união do povo, né? E dessa união que se chegaria aos louros da vitória. Então, coloquei os louros verdes da vitória. E depois que eu fui saber, né, eu liguei e transformei aqueles bonequinhos em comunidades. Existiam 8 comunidades na época. Não sei te nominar se elas existem todas ainda. Existem. E para ficar um desenho melhor, eu coloquei as 11 escolas que ficariam registradas. Hoje já não existem mais, né? Não. Mas na bandeira, aquelas estrelinhas ali significam 11 escolas que pertenciam no município. E agora embaixo tem Camargo e tem 2 datas. Aquela primeira data, pode me dizer qual é a data ali? Sim. Que eu não me lembro mais. Isto, essa data ali eu consegui lá na Assembleia Legislativa. É 13 de julho de 1940. Isto. Eu consegui na Assembleia, que foi o ano que Camargo se tornou paróquia. E o outro lado, o ano que Camargo se tornou município. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei a paróquia de Camargo junto com o município de Camargo, a emancipação dos dois? Porque eu aprendi no colégio, vivenciei também, que religião e política sempre andaram juntas. Sempre decidiram o futuro de uma comunidade, de uma cidade e de um país. Até por isso que porque, existem essas só datas. abrindo um parênteses, Anne Clyde, é que em termos históricos, a igreja ela sempre foi a principal responsável, especialmente pelos registros, né? Isto. Os padres eram letrados, né, que acompanhavam o processo de construção das Sim. cidades, então registros de nascimentos, de óbitos, obras, né? Sim. O famoso livro Tombo, que é o principal documento de toda e qualquer paróquia ou igreja, que era onde continham as informações do processo de evolução e os fatos históricos das cidades. Então, é uma excelente percepção e uma marca muito importante nesse sentido. A partir dali, Camargo passa a ter registro, passa a ter história oficializada cientificamente, digamos assim, que possa ser estudada no futuro. Tem um vigário, né? Então, foi uma emancipação, foi a emancipação religiosa de Camargo. E eu me senti muito assim à vontade e feliz de colocar essa data, porque todo mundo é católico, né? Tem sua religião, e seria um marco, né, na bandeira. Exatamente. E a outra data, então, é a nossa feliz data, né? 12 de maio de 1988. Isso. Que é o marco histórico, a data magna do nosso município, que marca, então, a emancipação político-administrativa. Anne, para que você continue explicando, eu vou pedir que a senhora manuseie, que não tem nada melhor do que quando a gente observa, e essa bandeira que nós temos aqui é a primeira bandeira. Temos a felicidade de termos ela em arquivo, guardada. Foi usada por muito tempo. Enfim, e ela está aqui, toda bordada à mão. A gente percebe o esmero, o cuidado e o trabalho, né, para a construção dessa, né, que é, como eu falei, o símbolo máximo do nosso município. Por favor. Não, antes disso, antes de eu comentar a bandeira, eu tenho que falar mais uma coisa. Que eu voltando do quintão, com o desenho em mãos,
eu fui mostrar o desenho para o doutor Paulo, lá no Instituto Histórico. E ele começou a olhar a bandeira e começou, o que quer dizer? Daí expliquei tudo para ele, o que queria dizer. Aí ele me perguntou assim, mas por que a senhora botou os bonequinhos em azul? Eu tinha feito em azul. Aí disse, porque eu sou gremista. Eu já não ia gostar, porque eu sou Aí colorado. ele disse, Eu gosto mais mas assim. é a única coisa que a senhora vai ter que mudar, porque o azul não representa o que a senhora quis botar aqui. Então, ele disse que a cor vermelha que representava a liberdade e a igualdade, né? Então, eu troquei a cor. Mas não me importei com isso, não, dizer o Não, vermelho. ficou lindo. E outra coisa, assim que eu completei o desenho, que foi aprovado pelo Dr. Paulo, inclusive ele me disse que podia registrar a bandeira no Instituto Histórico, que seria a bandeira, a segunda. Aprendi também que o pano da bandeira, esse pano de fundo, ele tem que ser branco. É convenção internacional, mundial, que o pano dos municípios, a bandeira dos municípios, o fundo é branco. Aqui dentro pode botar a cor que você quiser, mas esse pano tem que ser branco. E cores na bandeira, no pano, só pode ser dos estados e países. Isto. No caso, o Rio Grande do Sul e o Brasil, né? Isto, no Rio Grande do Sul e Brasil. Aí eu mostrei, mandei o desenho, não sei se eles foram até Porto Alegre, essa parte aqui já não me lembro mais, se eles foram até Porto Alegre para olhar o desenho e aprovar. Daí foi aprovado e eu confeccionei a bandeira. Pode ver, isso aqui é tudo pontinho à mão, não é a máquina, é a mão. Inclusive aqui, ó, tudo ponto cheio, esse é ponto caseado, tudo eu fiz à mão com maior carinho e duplo. Então, assim foi a confecção dessa bandeira e o jeito que eu coloquei, e tenho muito orgulho, que espero que esse símbolo, que agora que as pessoas conhecem mais de perto, que se transforme mesmo em ações, que as pessoas vejam isso aqui como um exemplo a seguir. Que eu tive uma infância, apesar de pobreza, apesar de muita coisa, foi muito feliz pelas amizades, pelos relacionamentos que a gente tinha, né? E a segurança que a gente sentia. Então, eu acho que eu consegui passar e gostaria que o povo olhasse com bastante carinho e seguisse isso aqui. Que fosse uma foto do que a gente tem que fazer para chegar aos louros da vitória. Anne, eu acho que nós estamos na vitória e tomara e esperamos que ela seja constante. Eu lhe disse no primeiro momento em que nós conversamos, e isso eu trago desde a minha concepção enquanto professor de história que sou, né? Em que nós estudávamos a história, a pré-história, né? Para entender esse processo de simbologia das sociedades e tudo mais. E aí, a partir do momento que nós tínhamos que estudar algo que nos representasse de maneira muito efetiva, eu escolhi o brasão do município de Camargo. E ao estudar ele, né, o nosso brasão, ele é estabelecido por lei municipal, é a lei 067 de 1989, tá? É de dezembro de 89. Então, quando instituiu-se como símbolo do município, essa é a data magna. E aí vai ter todo esse teu processo de construção, né, no mesmo ano de eleição, né, do nosso município, a primeira gestão, né, em que o município passa a ter autonomia jurídica e contábil, administrativa para garantir aí o desenvolvimento da prestação de serviço público e para a população. Então, eu escolhi a bandeira do município para estudar. E eu me sinto muito representado nela. E da apresentação dos trabalhos que se tinha, e o que a gente pode observar, vamos observar as bandeiras dos nossos municípios da região, são todas mais ou menos num formato parecido, meio que padronizado, e a nossa se diferencia.
se diferencia pela sua estrutura, que é circular, que tem elementos diferentes, né? Como falaste, não tem trigo, não tem café, não tem fumo, que eram os elementos principais de determinada época. Mas tem uma simbologia, uma característica muito maior, porque ela traz as pessoas, ela traz a educação, ela traz as conquistas a partir dos processos produtivos, né? Ela tem todo esse aspecto científico que comprova a veracidade de ser uma bandeira oficial no município. Então, o município que é pequeno, que tem características singulares perante a região e tudo mais, com tamanha qualidade, isso é a vitória. Isso você nos deu, né? Isso a comunidade camarguense precisa considerar sempre, assim como aqueles que aceitaram o protótipo, aceitaram o desenho, aceitaram que realmente essa simbologia, antes de ser aprovada em lei, representa o município de Camargo. Então, quando nós trabalhamos fatos históricos, quando nós trabalhamos a história do município, nós precisamos observar, não no sentido de deixar exposto ou dar os louros só para alguém, determinadas pessoas, mas sim para a representatividade que isso, ou que os elementos que compõem determinada época, determinado tempo histórico, nos trazem hoje. E essa bandeira nos representa muito bem e acredito que é o que as pessoas lá de casa estão nos acompanhando conseguem se identificar também. Então, estamos muito felizes, né, por poder conversar e apresentar à comunidade camarguense esse que é o nosso símbolo principal. Anne, se assim posso te chamar carinhosamente, tu dissestes alguns elementos importantes que a gente precisa enfatizar, que a nossa bandeira nos traz a partir dos seus símbolos, a partir da sua construção, que você acabou de nos explicar. A nossa bandeira representa união, igualdade e trabalho para que se consiga a vitória. Isso é extremamente emblemático. Hoje, você foi uma pessoa que, apesar das dificuldades que nos apresentou, teve a oportunidade, apesar também das dificuldades e desafios, de estar em outros espaços de informação. Fostes à capital em 1969, né? Trouxe essa possibilidade de discutir tantas outras questões e processos históricos para o nosso município e fostes uma influência muito grande no teu aspecto político também, enquanto vereadora, secretária municipal de saúde, né? E prestaste esse serviço para o município e conseguiu nos trazer essa abordagem, digamos, além das fronteiras, ou seja, muito próxima à capital. E eu acho que é por isso, né, que tudo isso nos representa muito bem. E eu queria que você fizesse uma breve analogia ou um contraponto de como é que você vê Camargo hoje. Falta muito para completarmos todos esses elementos da vitória? Estamos no processo, nos aproximamos muito ou nos distanciamos ainda mais? O que a gente pode entender de Camargo hoje, dentro de toda essa tua vivência particular e também interagindo com o nosso município de hoje? Eu vejo assim, desde eu voltei para cá, em novembro de 89, eu vivi 20 anos em Porto Alegre e voltei e encontrei um pouco diferente do que quando eu saí. E no passar dos anos, essa diferença aumentou bastante. E, não sei, as pessoas se tornaram um pouco mais, talvez, egoístas, mais críticas, como é que eu vou te dizer, discriminando mais. Menos comunitárias? Isto, menos comunitária. Eu senti isso. Tanto é que eu entrei na política e não entrei porque eu vim para cá pensando em ser política. Nunca imaginei na minha vida, nunca. Eu tinha medo até de
abrir a boca para falar. E eu entrei na política justamente para isso, porque eu vejo assim que não interessa partido. A gente tem que entrar num partido, porque consegue as coisas através de tu estar afiliado ou coisa assim, um partido. Mas eu gostaria que Camargo voltasse a ser, não olhar a diferença. Quem entra lá hoje ou amanhã, o prefeito que entrar, seja lá que partido for, ele vai sempre melhorar do que a gente começou, do que o Luiz começou, né? O Luiz disse que tinha uma piconela, uma pá, um carrinho de mão. E essa mesa aqui. Isto. E hoje o que tem? Por quê? Porque cada um foi aumentando. Mas o povo, eu acho que o povo tem que entender que ele tem que colaborar mais. E deixar aquele que entrou, não fazer tanta crítica, deixa ele trabalhar. No final vamos avaliar o que o cara fez. Né? Porque muita historinha, e vou dizer aqui, que eu confesso aqui, eu fui embora porque me senti muito hostilizada, porque eu nunca fui descondenada, eu sempre falava a verdade para todo mundo, se eu pudesse conseguir as coisas, eu dizia, não enrolava ninguém. Então, a incomodada fui eu, nunca prejudiquei ninguém, e fui embora. Fiquei 20 anos, praticamente reclusa em Tramandaí, não tive atividade nenhuma, mas sempre quis voltar. E ao voltar, eu tive uma bela surpresa, porque tive reconhecimento de muita gente que eu jamais esperei. E isso me tornou muito feliz. Então, valeu a pena. Valeu a pena tudo. Poderíamos dizer que este seria um V da vitória? E V da vitória. Saí de consciência tranquila e voltei feliz da vida pelo reconhecimento que eu tive. Muitas histórias, muitas informações. Que bom que a comunidade está gostando e a par e participando ativamente desse nosso projeto Camargo ao Vivo, exatamente nessa perspectiva de contar a história do nosso município por pessoas do nosso município. Muito bom. E você é do nosso município. Eu te agradeço imensamente por essa oportunidade. O elemento que me identificou ou identifica a comunidade camarguense, que é a nossa bandeira e o nosso brasão, e que hoje nós utilizamos para tudo e muito mais, muito além da comunidade local, estadual e nacional. Ana Clyde, nós fazemos parte de um conceito que é das cidades educadoras e inteligentes. E após todo esse trabalho de pesquisa, de informação, de construção teórica que nós fizemos, né, enquanto administração municipal, enquanto Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nós fomos reconhecidos no ano passado como cidade educadora. Somos a menor cidade da América Latina que recebeu o título, que assim não que recebeu a certificação de ser uma cidade que se educa. Então, o nosso brasão, o brasão que nos representa, que tu nos apresentaste muito bem, está internacionalmente conhecido. Que bom. Isso prova que não precisa conhecer heráldica, né? Você precisou. Agora nós estamos usando do teu conhecimento. Isso prova que a gente põe o coração no que a gente faz. E hoje tu vê um orgulho, conhecido mundialmente, né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você, a toda a administração, a prefeita, elogiar o trabalho dela. E ela deve lembrar que eu disse um dia que Camargo iria mudar quando tivesse uma prefeita mulher. E quem me disse isso, eu era criança. Um acampamento de ciganos em Camargo. A mulher olhou a minha mão. Talvez até pudesse ter sido eu, e eu não tive coragem. Quando foi o Juarez, era para ser eu candidata, e eu levei medo, e não fui. Ela me disse, olhou minha mão, quando eu era criança, que o Camargo mudaria muito quando tivesse uma mulher na prefeitura. Então, parabéns, Nina, e sei que você fez a diferença. E agradeço a toda a comunidade de Camargo, levo todo mundo no meu coração. Gosto muito daqui, tanto é que eu voltei. Eu fiquei doente, tive 2 enfermidades
que não era para nem estar mais aqui. Inclusive, eu tremo bastante, as pessoas devem ter notado, não é de medo, não. É o meu processo mesmo. E quando eu me senti mal mesmo, que eu não ia resistir, eu pedi que me trouxessem para cá, que eu queria morrer em Camargo. Desculpe. Imagina. E chegando aqui, eu comecei a ficar bem. Então, hoje, talvez eu não consiga mais contribuir. Mas espero que as pessoas se espelhem nessa bandeira e tentem mudar para que a comunidade possa desenvolver mais, não só na parte material, mas dentro de cada ser que mude de vez e que deixem para lá muita fofoquinha, muita coisinha. Eu levei muito a sério isso. E nesses 20 anos, 18 anos que fiquei em Tramandaí, eu vi que foi tudo bobagem. Tudo bobagem. A gente tem que discordar, mas eu sei que foi por falta de maturidade, de alguém nos orientar, que não tinha ninguém que nos orientasse. Então, eu aprendi isso. Esse tempo que eu fiquei fora, aprendi que não vale a pena. Então, meu conselho para a comunidade é que olhe com os olhos do coração o município e entre quem entrar, todo mundo tem que batalhar. É para o bem comum e não particular. Esqueçam a história de pedir vantagens para dar voto para uma pessoa. Esqueçam isso, que a comunidade vai se tornar maior do que já é. E agradeço mais uma vez a vocês. Obrigada. Obrigado, Anny. Tu disseste que talvez não tenha mais a contribuir. Acho que você precisa repensar. Você tem muito a contribuir. Talvez não mais em processo de trabalho, né? Em função de já ter servido tanto as pessoas né, por tanto tempo. Mas o teu legado, a tua memória e a forma com que tu vais tratar ou ser tratada pelas pessoas já é algo que vai nos ajudar e vai nos estimular muito. Como hoje. Hoje foi um dia, uma noite especial para o nosso município, talvez única, ou talvez, e quem sabe, vamos pensar assim, que possamos ter tantos outros momentos de diálogo para contar tantas outras histórias que eu fiquei sabendo ontem à tarde, né? E que nos trazem tantos elementos tão positivos e tão importantes de serem marcados no nosso município que vamos render aí 3, 4, 5 lives, né? Quem sabe, ou momentos para a gente poder discutir. Talvez essa, ou talvez este é o momento da tua contribuição ser essa. Eu tenho uma história, que pena que eu não peguei ela no total, que a minha nona Adele contou, e depois o meu pai também colaborou. A nona Adele é a dona Adele, né? Que é a escola municipal, Casa da Criança Dona Adele. Agradeço a todas essas pessoas e que bom que viram com bons olhos a bandeira. E só isso que sentiram-se identificados, por isso que expressam tamanho amor. Isso. E eu acho que o amor que você construiu a bandeira é o mesmo amor que eu quero que você sinta de nós, da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, né, das pessoas que estão aqui trabalhando, a Suzana Pinto, o Jean Enderle, o Isaías Pessim. Muito obrigada para eles. Trabalharam muito e a gente pensa que a live, ela, por durar 45, 50 minutos, é rápida. Não, ela dá muito trabalho e precisa de muita habilidade tecnológica, né? E disso nós temos, né? Obrigada a vocês. Por fazer parte. Nós transformamos o Museu Municipal Nani Lodge em um elemento importante para expor à comunidade a história do município. É isso que nós estamos fazendo nesse projeto. E tu nos traz da cigana, a cigana estava certa. Então, e quem sabe, mostrando o que quer dizer a bandeira, eu esteja colaborando, mesmo não ter sido prefeita, colaborando com ela, que é mulher. Foi a oportunidade no governo dela, né? Com certeza. No governo dela,
né, por estar expressando a comunidade. Quem e no sabe teu está aqui a momento mudança. criativo já mudou e muda muito. Faz parte de todo esse processo Isto. de mutação, de evolução que o nosso município viveu e vive, e vamos torcer que viverá sempre para melhor, para se tornar melhor, para crescer em todos os aspectos econômicos, sociais, né, melhorando todos os índices sempre. Então, mais uma vez, Anne Clyde, muito obrigado, estamos muito felizes com o teu relato, né, emocionado, e que tem uma propriedade enorme na construção desse nosso símbolo maior, que é a nossa bandeira. A gratidão, ela é sempre importante em todos os processos, né? Porque muito se faz, muito se trabalha.